Olá, estou aqui com Floriano Menezes de Carvalho, que é perito contador, consultor financeiro, pós-graduado em auditoria, perícia e controladoria, palestrante, professor de cursos no Sebrae e sócio-administrador do escritório MAF Contabilidade em Brasília há 11 anos. Floriano, o que vem a ser perícia? Bem, Juliana, a perícia, na verdade, é um serviço oferecido pelos contadores no mercado que tem por objetivo emitir a opinião a respeito de algum assunto de matéria contábil. Normalmente, ele é prestado no âmbito do judiciário, em que pessoas estejam discutindo o seu direito com relação a algum assunto de matéria contábil e o juiz, que muitas vezes se sente até impedido de saber o que é o certo, porque é um assunto que não é a especialidade dele, ele então contrata um perito contador que vai analisar o caso, que vai estudar a situação e vai oferecer a opinião dele, que dará suporte ao juiz, com outras informações, decidir quem é que tem razão naquele caso. Quais são as maiores dificuldades que o perito contador encontra ao ingressar no mercado de trabalho? E como é o mercado de trabalho no DF? Na minha opinião, as maiores dificuldades, assim como em outras profissões também, é a questão da credibilidade, a questão da experiência. Então, como é um assunto que entende-se de especialidade técnica, que o contratante do serviço espera que vai ser emitida uma opinião técnica e que a pessoa que então vai emitir essa opinião tenha um conhecimento daquele assunto, um conhecimento profundo, então se o profissional não demonstrar que já tem experiência, se ele não demonstrar que tem realmente um conhecimento profundo a respeito de matérias contábeis, principalmente na área em que ele está se propondo a fazer uma perícia, vai ser muito difícil ele entrar no mercado de trabalho. E o mercado de perícias no DF, a maioria, como eu disse, são contratadas no âmbito do judiciário. Existem também perícias particulares, mas claro que em muito menos número, em muito menor quantidade, menor demanda, mas a grande maioria é no judiciário. O judiciário tem um banco de dados de peritos, em que o juiz escolhe dentro desse banco de dados o perito que ele quer indicar, que ele quer nomear para fazer uma perícia no processo judicial. Qual foi o caso que marcou mais na sua carreira? Bem, nós atuamos na grande maioria em perícias trabalhistas. Então, o maior caso assim que mais me marcou foi uma perícia para uma empresa que nós prestamos serviço, até foi uma perícia extrajudicial, não foi uma perícia judicial, em um processo que estava na justiça há mais de 25 anos, com 60 reclamantes, 60 empregados que reclamavam na justiça. Esses empregados eles haviam sido demitidos no curso do processo, e foi determinado no processo que eles fossem reintegrados à empresa após 20 anos de estarem afastados. Então, o cálculo pericial tinha o objetivo de identificar qual era o salário que eles deveriam ser reintegrados, porque afinal de contas eles estavam voltando para a empresa 20 anos depois de terem sido afastados, então que salário eles teriam se tivessem continuado trabalhando normalmente. E ainda de definir qual era o valor que deveria ser pago de indenização para esses empregados, como se eles tivessem recebido durante todo esse período. Então foi um processo para você ter ideia, o laudo pericial, ele teve 3.000 páginas, esse laudo pericial. Nós não fizemos a perícia propriamente dita, mas fomos contratados pela empresa, que era a empresa condenada no processo, para verificar se os cálculos estavam corretos e emitir a nossa opinião a respeito desses cálculos que pudesse ajudar a empresa a se defender ou se o valor estava correto para a empresa pagar um valor justo naquele processo. Esse foi realmente, assim, pela complexidade, pelo volume, o processo assim, mais relevante dos trabalhos que eu já fiz. Qual a maior dificuldade encontrada na execução de uma perícia? Bem, a maior dificuldade no caso de perícias judiciais, na minha opinião, é o conhecimento do processo. O perito ele tem que ter um conhecimento técnico, jurídico mínimo, para que ele possa ler o processo, entender o que foi deferido no processo, entender qual é efetivamente a demanda dele e poder emitir o seu laudo, poder emitir a sua opinião de maneira que atenda àquilo que é necessário. Então, assim, o perito, além de ter o conhecimento técnico contábil, ele precisa ter um mínimo conhecimento jurídico para que ele possa fazer o trabalho, e eu entendo isso
para quem está começando, é uma espécie de dificuldade na realização do trabalho. Qual a importância do marketing pessoal para o seu reconhecimento no mercado de trabalho? Bem, o marketing pessoal, assim também como em outras profissões, é uma questão muito importante na perícia contábil, até porque a perícia contábil ela é normalmente contratada pela credibilidade que o profissional passa. Então, se o profissional ele pode até ter um bom trabalho, ele pode executar um bom trabalho, mas se ele não tiver um marketing pessoal adequado, ele provavelmente não vai pegar não vai conseguir tantos trabalhos como ele poderia conseguir. Por outro lado, também, se o profissional é um profissional que só foca no marketing, mas também não tem um trabalho de qualidade, ele também vai pegar possivelmente um ou dois trabalhos, mas quando se derem conta de que a credibilidade dele não é tanta quanto passa o marketing dele, ele também não vai conseguir outros trabalhos. Então são coisas importantes e que tem que andar em conjunto, o marketing pessoal e a qualidade, a competência do perito para a realização do trabalho. No laudo pericial, você sempre coloca uma conclusão, mesmo se não for solicitado por nenhuma das partes? Sim, porque afinal de contas o objetivo principal da perícia é exatamente emitir uma opinião a respeito de determinado fato. Então o laudo pericial ele tem que ter a conclusão, que não quer dizer que ele está fazendo juízo de valor e dizendo quem é que tem razão e quem é que não tem. Não é isso, mas o perito ele tem que se abster a emitir a opinião técnica dele. E quando não for possível emitir essa opinião, aí é claro que ele tem que dizer que se abstém de emitir opinião, porque ele não encontrou no trabalho dele os elementos necessários que lhe permitissem emitir a opinião dele. Mas sempre que for possível chegar a alguma conclusão, o perito deve colocar isso no laudo dele. Já atuou como perito assistente? Tecnicamente, qual é a diferença? Já atuamos como perito assistente. A diferença entre o perito assistente e o perito nomeado pelo juiz é que o perito assistente, na verdade, ele vai auxiliar na elaboração da perícia, é claro que defendendo dentro da legalidade os interesses da parte que ele está representando. Então, assim, e a diferença é que o perito nomeado pelo juiz emite um laudo. O perito assistente, ele assina no laudo junto com o perito nomeado pelo juiz, se ele concordar com esse laudo, ou emite um parecer pericial contábil próprio dele, dizendo a opinião dele, caso ele, com o perito nomeado pelo juiz, não cheguem ao consenso de emitir um laudo que seja de comum acordo de todos. Em sua opinião, a remuneração do perito faz jus à responsabilidade incumbida a ele? Sim, eu acho que a remuneração ela está muito ligada à competência, à credibilidade, à capacidade que o profissional tem de elaborar o seu trabalho. E, como em qualquer outra profissão, tem pessoas que ganham bastante, tem pessoas que ganham menos, mas tudo é consequência do trabalho, do conhecimento e da dedicação de cada profissional. Qual o conselho para o recém-formado que deseja ingressar no mercado de perícia? Eu acho que o profissional, o recém-formado, que quer ingressar nessa área de perícia, ele precisa de estar atuando na prática. O currículo é muito importante, então o profissional que quer atuar, ele precisa passar credibilidade, ele precisa passar para quem vai contratá-lo que ele realmente conhece do assunto, que ele entende do que ele está se propondo a fazer, e isso só vem com a prática. Então ele precisa fazer uma parceria com alguém que já esteja no mercado, precisa se dedicar a estágios durante o período do curso para realmente ter essa vivência prática que, associada à teoria, vai dar assim, um grande conhecimento e um grande amadurecimento para que ele possa atuar no mercado e passar essa credibilidade que o contratante espera. Agradeço, Floriano, pelos esclarecimentos dados e até a próxima. Não por nada.